Olá, muito boa tarde a todos. Este é o Mais Pecuária desta terça-feira, 11 de setembro. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Começa então o Mais Pecuária com os seguintes destaques. O mercado do boi gordo mantém tendência de alta nos preços. Na apuração de hoje, valorizações em 10 praças pesquisadas. Conab divulga a última estimativa para a safra de grãos 2017-2018. Os números são recordes em algumas culturas. Baixo consumo, menor demanda faz as cotações dos produtos lácteos continuarem em queda no mercado interno. E ainda as informações do leilão Nelore de Gênio, que você acompanha às 8h30 da noite aqui pelo canal do Boi. A oferta de 80 touros Nelore PO com realização da Leilão Boi. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mais Pecuária. São 5h59 no horário de Brasília. Começamos o programa destacando uma oportunidade de negócio em leilões judiciais. Uma tendência que vem crescendo muito aqui no canal do Boi. Desta vez é uma área de 634 hectares, localizada no município de Sorriso, em Mato Grosso. Quer saber mais sobre a oferta? Veja na reportagem de Valdir Pacheco. A produção agropecuária mato-grossense é destaque nacional. O agronegócio é uma das atividades mais rentáveis no estado, com cultivo de grãos e fibras, além de deter o maior rebanho bovino de corte do país. Nos últimos anos, um número crescente de oportunidades de investimentos tem surgido em Mato Grosso. Diante deste cenário, aqui surge uma nova oportunidade para você ampliar os seus negócios investindo em Mato Grosso, através do leilão agrojudicial da primeira vara civil em Sorriso, cidade conhecida como a capital nacional do agronegócio, localizada no médio norte do estado, distante 400 quilômetros da capital Cuiabá. A área do leilão judicial está localizada na estrada asfaltada MT 242, sentido Sorriso ao município de Ipiranga do Norte. No quilômetro 40, à direita, na estrada de chão sentido Comunidade Barreiro, a mais 40 quilômetros está localizada a fazenda Lago Azul, de aproximadamente 634 hectares que serão leiloados. A primeira praça será dia 25 de setembro de 2018, às 16 horas. E a segunda praça será no mesmo dia, às 17 horas, horário de Brasília, com deságio de 50%. A fazenda possui 80% de reserva permanente de mata nativa, onde fica a sede nas margens do Rio Verde, com construções normais para lazer e aproximadamente 30% da área aberta com pastagens em piquetes contendo cercas com 8 fios de arame liso com lascas e palanques em excelente estado de conservação, porteiras estruturadas com tratamento, currais para bovinos, sendo um com embarcador. Enfim, toda esta infraestrutura possibilita a implantação da ILP, Integração Lavoura-Pecuária. Este leilão agrojudicial será presencial no fórum localizado na Rua Canoas, número 641, no centro de Sorriso, em Mato Grosso, e online através do endereço eletrônico astavip.com.br. Esta área está livre de quaisquer ônus e tem toda a garantia jurídica. Se você estiver interessado e quiser mais informações ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0800
717-8888 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. Muitos produtores têm investido na raça holandesa. Os animais são indicados para a produção de leite. É claro, um manejo bem feito na fazenda faz toda a diferença nos resultados de produção. Acompanhe agora a reportagem de Kylie Rodrigues. O gado holandês tem como característica racial marcante a cor da pelagem. Os animais são malhados de preto-branco ou vermelho-branco. A raça é caracterizada pela alta produção de leite, além de facilidade de manejo. Difundida em todo o mundo, requer atenção. Israel produz leite com holandês, a Arábia Saudita produz leite com holandês. Tudo é holandês, são climas quentes. A questão realmente é o cuidado que o produtor quer ter com o animal. Realmente existem outras raças que você precisa ter menos atenção. O gado holandês não. O gado holandês realmente, para produzir, ele precisa de uma alta atenção e de uma questão de conforto, principalmente conforto térmico. Vamos supor, de um produtor que cuida do seu rebanho certinho, como você diz, dá atenção. Um animal, quanto que ele produziria o litro aí dia? Essa comparação é ótima, né? Porque um produtor hoje, na nossa situação aqui do Mato Grosso do Sul, para produzir 150 litros, ele tem em torno de 30, 35 vacas em produção, dependendo da sua produção por animal. Se comparar isso com o gado holandês, você consegue fazer a mesma produção com 5, 6 animais, talvez 7. Então, assim, em vez dele ter que cuidar de toda a pastagem, cuidar dos animais nessa pastagem, ele pode estar de olho nos animais num espaço muito menor, trabalhando com detalhes a parte da alimentação e tirando o mesmo leite. Quer dizer, você tem 6 ou 7 funcionários em vez de ter 40. Aí sua atenção é diferente para 6 ou 7 do que com 40. E aí é possível fazer. Nós estamos falando de 25 litros de leite por animal ao longo da lactação, porque isso é muito importante a gente citar. Não adianta a gente considerar só o pico de lactação. O pico de lactação ele ocorre durante um período da lactação, mas quanto que essa vaca vai produzir no ano? Né? Isso é que é importante da gente citar. Kylie Rodrigues para o SBA. E ainda hoje no Mais Pecuária, as informações do leilão Nelore de Gênio, que você acompanha daqui a pouco às 8h30, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. A oferta de 80 touros Nelore PO, como esse que você já acompanha na sua tela, com realização da Leilão Boi. Dá só uma olhada nesta oferta, nós já voltamos. Seis horas e 6 minutos, o período de estiagem no centro do país aumenta a incidência de focos de incêndio e, assim, prejudica áreas de pastagens. Nós vamos conversar com a Juliana Rezende e saber como é que está o panorama de queimadas no país e em quais estados o número de focos é mais alto neste momento. Juliana, boa noite. Olá, boa noite, Zaidan. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, esse tempo mais seco vem persistindo em áreas de pecuária da parte central do país, tanto que este mapa representa o período de estiagem agrícola, ou seja, há quantos dias já não chove de forma significativa para a pecuária da região. E as áreas onde o período de estiagem segue mais longo fica entre Minas Gerais, algumas áreas da região centro-oeste até o interior do Nordeste. Então é esse tempo mais seco e a falta de chuvas que vem aumentando cada vez mais o risco de focos de incêndio nessas regiões. Eu trouxe um mapa também como que está sendo o indício de queimadas no decorrer desses primeiros dias do mês de setembro. Podemos ver que os estados que mais vêm apresentando focos de incêndio ficam na região norte, até o estado do Mato Grosso, Rondônia e também o estado do Amazonas, vem registrando aí o número de focos de incêndio que conseguiu até alcançar 7.000 somente nesses primeiros dias do mês de setembro. Esse predomínio de tempo mais seco aumenta ainda mais o risco de focos de incêndio. De forma geral, é a região norte e a região centro-oeste que vem registrando os maiores números de foco de incêndio nessas regiões. E esse tempo mais seco ainda não deve dar trégua, por isso o número de focos de incêndio ainda deve aumentar ainda mais durante os próximos períodos. Aidan. Uma boa notícia então para os próximos dias, Juliana?
Olha, Zaidan, a gente tem previsão de chuva em áreas do centro e sul do país, que justamente essas áreas onde os focos de incêndio vêm acontecendo de forma mais expressiva acabam não alcançando, ou seja, a chuva ainda não alcança essas regiões. O próximo mapa representa as chuvas até pelo menos o dia 16 de setembro. Vamos voltar a ter previsão de chuva em grande parte do centro e sul do país, com a formação de uma área de baixa pressão que espalha chuva entre a região sul e o sudeste. Na região centro-oeste, por esses próximos dias, é somente o Mato Grosso do Sul que acaba recebendo essa chuva. Ainda é uma chuva fraca, isolada. De forma geral, o Mato Grosso, o estado de Goiás, grande parte do interior do Nordeste, o norte de Minas Gerais e até o Acre não tem previsão de chuva. É o tempo firme que ainda predomina e no decorrer da próxima semana, entre os dias 17 e 21 de setembro, é que aí sim a gente volta a ter um certo alívio, porque tem previsão de instabilidades avançando um pouco mais em áreas onde os focos de incêndio vêm sendo mais expressivos, que é o caso do estado do Mato Grosso. Tem previsão de chuva por lá já a partir do dia 17. Não é uma chuva tão forte, mas acaba trazendo um pouco mais de umidade para o ar também. Ou seja, não tem aquele indício de tempo bastante seco, a gente tem instabilidades avançando, mesmo que seja uma chuva mais fraca, diminui um pouco o risco de focos de incêndio. Então, durante este período, entre os dias 17 e 21 de setembro, tem previsão de chuva avançando mais uma vez pelo centro e sul do país. Dessa vez, então, a chuva alcança áreas do estado do Mato Grosso. Amazonas também tem previsão de algumas pancadas de chuva nas áreas mais ao sul, que é justamente as áreas mais secas. De forma geral, voltamos a ter um padrão um pouco mais expressivo para a diminuição dos focos de incêndio nos principais estados somente a partir da próxima semana. Zaidan. Legal. Valeu. Obrigado, Juliana. Juliana volta daqui a pouco com mais previsão do tempo para todo o país. Você fica agora com as informações de um dos nossos parceiros comerciais, a Casale. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder, você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. O Canal do Boi transmitiu nesta segunda-feira o leilão Nelore Vanguarda e no final de semana o 10º leilão Nelore VC. Confira as médias desses dois eventos. 7,90, Duruma, 7,90,
Foram duas, 190, parou para cá. Transmitido de Uberaba, Minas Gerais, o leilão Nelore VC atingiu as seguintes médias. Bezerra Nelore PO teve média de quase R$4.000. A média do bezerro Nelore PO passou a casa dos R$4.500. As novilhas, pouco mais de R$4.000 e os touros ficaram acima dos R$8.000. Eu tenho 280 oferta daqui agora, atenção, já tenho 280, eu lancei. Na noite desta segunda-feira, o leilão Nelore Vanguarda, em sua sexta edição, comercializou 38 touros Nelore PO, com média de R$7.000. O total do leilão passou os R$200.000. 6h14. Depois de 3 quedas seguidas, o dólar não só avança nesta terça-feira, mas dispara frente ao real, puxado pela pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto Datafolha. Vamos saber da Sara Kirchhoff. Como é que terminou a cotação hoje, Sara? Boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, depois de 3 quedas seguidas, o dólar avança e avança forte nesta terça-feira. A valorização da moeda norte-americana passa de 1% e o dólar, que ontem ficava abaixo dos R$ 4,10, hoje avança para R$ 4,15, falando especificamente do dólar comercial. Dólar com forte valorização hoje, enquanto o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tem uma desvalorização acentuada acima dos 2% e opera novamente abaixo dos 75 mil pontos. Na última pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, Jair Bolsonaro teve poucas variações, aí subindo somente 2% como preferência aí dos eleitores brasileiros, o que também pode estar dentro da margem de erro da pesquisa, enquanto Marina Silva teve uma queda. Marina Silva da Rede caiu de 16% para 11%, né? Da pesquisa de agosto ela estava com 16% e agora aparece com 11%. E com isso está no empate técnico com outros candidatos. Quem mais avançou aí nessa pesquisa do Datafolha é o candidato Ciro Gomes do PDT, que passou de 10% para 13%. Isso, de acordo com os analistas de mercado, preocupa o mercado nesse momento, pelo fato do candidato Ciro Gomes ser considerado aí menos comprometido com as contas públicas, com as reformas fiscais. Então, passa o efeito Bolsonaro agora um pouco e o mercado se volta para esse efeito Ciro Gomes nesse momento, e essas oscilações devem continuar acontecendo aí até as eleições, possivelmente num segundo turno, aonde Jair Bolsonaro aparece perdendo para todos os principais candidatos, com exceção ao Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores, agora candidato oficial do Partido dos Trabalhadores. Dólar, portanto, em alta nesta terça-feira, enquanto o índice Bovespa opera em queda, como eu falei no início, uma queda bem significativa. Mas, Aidan, além, é claro, desse cenário político interno, existem outros fatores aí atuando principalmente no câmbio. O que acontece? Nesse momento, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Canadá, continuam fazendo com que as moedas de países emergentes tenham desvalorização, e o Brasil também acaba sentindo esse efeito. Fora isso, também existem aquelas preocupações que rondam possível elevação de juros nos Estados Unidos, o que faz também com que o mercado corra para o dólar, considerado uma moeda mais segura. E tem um outro fator que a gente não pode esquecer, que é o fator especulativo, que também influencia e muito no mercado financeiro. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com vocês, Aidan. Legal. Obrigado, Sara. Até já, então. Intervalo comercial, a gente mostra um pouco mais das ofertas de hoje à noite no leilão Nelore de Gênio. Começa um pouco mais cedo, às 8h15 no horário de Brasília. Você vê alguns dos reprodutores que estarão em oferta. São touros Nelore PO, registrados, todos eles avaliados e controlados pelo Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas, o PMGZ, da ABCZ. Voltamos já. Mais pecuária de volta, agora são 18h20, horário de Brasília. Vamos de mais previsão do tempo, agora para a região sul do país, onde o tempo, a partir de quinta-feira, muda, com avanço de áreas de instabilidades. Juliana Rezende traz mais detalhes. No sul do país, a partir dessa quinta-feira, o tempo muda. A massa de ar mais seco perde força e as áreas de instabilidade se espalham novamente pelo Rio Grande do Sul até o Paraná.
De forma geral, essa chuva mantém o solo ainda com bastante umidade. Os índices de umidade no solo em grande parte da região sul variam de 70% até 90%. Nos próximos dias, então, tem previsão de chuva abrangente mais uma vez no sul do Brasil, volume de 30 milímetros, é o acumulado de chuva entre o norte gaúcho até o interior do Paraná. No decorrer da semana seguinte, pouca coisa vai mudar na região sul, ainda é tempo bastante instável, com pancadas mais expressivas no interior da região entre os dias 17 e 21 de setembro. A partir do dia 22, a chuva perde força entre o Paraná e Santa Catarina, mas segue de forma mais expressiva no interior gaúcho. O volume de água é de 15 a 30 milímetros. Então é a partir desta quinta-feira que a massa de ar mais seco perde força na região sul, as instabilidades voltam a se espalhar e voltam a garantir tempo mais instável nos 3 estados da região sul, mantendo o solo ainda com bastante umidade, favorecendo o crescimento das áreas de pastagem nos 3 estados do sul do país. 6h21, nós vamos mostrar agora, na reportagem de José Cunha, uma propriedade em que o gado Nelore é selecionado em Mato Grosso do Sul. Isso há mais de 50 anos, 58 anos mais precisamente. O seu Saladino, que foi o primeiro chefe de pesquisas da Embrapa Gado de Corte, hoje está aposentado, ele investe no melhoramento genético do rebanho com o apoio do GenePlus, que é o programa de seleção da própria Embrapa Gado de Corte. Vamos acompanhar. Visitamos uma propriedade rural no município de Terenos, no Mato Grosso do Sul. A Fazenda Mirante possui 1.300 hectares de pasto formado para a criação de gado da raça Nelore, com altos índices genéticos. A propriedade pertence ao seu Saladino Gonçalves Nunes, engenheiro agrônomo aposentado pela Embrapa Gado de Corte, de onde foi o primeiro chefe de pesquisas. Ele investe na produção de animais melhoradores desde 1962. De lá para cá, nós estávamos criando animais e produzindo bezerros, coisa que nós viemos fazendo atualmente e com relativo sucesso. Tratamos da produção de touros Nelore, com já alta categoria. Em 2012, eu tive satisfação de fazer para ele um plano de trabalho para ingresso dele no programa GenePlus. Então ele passou a trabalhar com um pouco mais de cuidado na parte de seleção, de planos de acasalamentos, e hoje é muito bem assessorado pelo técnico Rodrigo Bonilha, que é um jurado também da BCZ, muito competente, e que também presta serviço ao programa GenePlus. Então ele está muito bem assessorado. E eu fico muito feliz de perceber que agora ele está deslanchando aí, né, para levar o trabalho dele para a cadeia produtiva, né? A fazenda trabalha com um sistema produtivo visando a eficiência. Por isso, todos os cuidados com nutrição e sanidade são minuciosamente tomados para garantir a qualidade do rebanho. Os animais recebem um bom manejo no período das águas. Quando chega na seca, nós nos preocupamos em reduzir o estoque animal para poder passar bem essa fase crítica. E a suplementação é de acordo com a necessidade de desempenho. Se nós projetamos um desempenho, nós melhoramos a suplementação. Se não, a suplementação mineral com bom manejo de capim. Com relação à sanidade, é um cronograma profilático de vacinas, das principais vacinas, né, que o rebanho precisa se proteger, e um bom controle de endo e ectoparasitas. Dessa maneira, nós deixamos o rebanho numa condição boa para se produzir mais e melhor. A fazenda possui aproximadamente 1.000 matrizes da raça Nelore, todas elas com a chancela do programa GenePlus da Embrapa e PMGZ da Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos. O programa de melhoramento genético, ele tem como objetivo melhorar os níveis de produção, né, do produto, relacionado também ao seu meio ambiente. Então, nós fazemos parte desses 2 programas de melhoramento para, como eu havia dito anteriormente, tentar produzir animais que tenham índices genéticos superiores, de maneira que você procure estar sempre melhorando o seu rebanho, as suas qualidades e as suas características produtivas. A estrutura da propriedade é outro fator que agrega em todo o processo de melhoramento. Ela toda dividida com cerca elétrica. Nós temos aproximadamente invernadas de 80 hectares, então nós temos praticamente 8 divisões de 10 hectares cada uma. Nós temos água que é retirada do poço artesiano e é toda canalizada e levado para os bebedouros de concreto, para o gado também ter uma água de qualidade.
A Fazenda Mirante realiza em 27 de setembro um leilão transmitido pelo Canal do Boi. Na oferta, animais produzidos em casa. Nós vamos disponibilizar para os nossos clientes o que nós temos de melhor em genética, ofertando aproximadamente 50 reprodutores PO da raça Nelore e também em torno de 50 novilhas com prenhez positiva. Esses animais aqui são alguns desses? Sim, esses aqui são alguns desses. São animais jovens que vão estar fechando aproximadamente 2 anos na data do leilão. José Cunha, para o SBA. E falando em melhoramento genético, como você acompanhou aí na reportagem José Cunha, a questão do programa GenePlus da Embrapa Gado de Corte, durante a Expo Genética realizada em Uberaba, Minas Gerais, uma matriz que compõe o rebanho PO da Embrapa Gado de Corte recebeu o prêmio Cláudio Sabino Carvalho. O concurso premia as matrizes que apresentam o melhor histórico reprodutivo dos últimos anos. Assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. Acompanhe. Concorreram ao prêmio 9 matrizes, sendo 6 da raça Nelore. A campeã da vez foi a Ideologia, de apenas 7 anos, da Embrapa Gado de Corte. Nós do SBA fomos conhecer a matriz, que não voltou sozinha. E a quinta cria que nasceu lá. E nós demos muita sorte porque ela nasceu 2 dias antes. Nascendo 2 dias antes, no dia do julgamento, ela estava sadia, esperta, como vocês viram agora, vocês podem ver nas imagens, e para nós essa vaca realmente é uma vaca muito boa. Mesmo sendo uma vaca de campo, ela é calma. Em termos genéticos, sempre entrega mais do que o acasalamento prevê. Representando muito bem o rebanho da unidade Gado de Corte, encheu de orgulho a equipe de melhoramento da unidade. Não é o retrato de uma vaca, é o retrato de um rebanho, que humildemente a gente está fazendo e sob uns conceitos de usar muito touro. Quer dizer, ela foi acasalada já com 5 touros diferentes e todos os acasamentos ela tem entregado mais do que o acasalamento prevê. Eu acho que essa coisa que a Embrapa se presta a dar um caminho para uma seleção com persistência, com melhoramento consistente de um rebanho, não de um animal. A Ideologia é filha da Descoberta, que também faz parte do rebanho da Embrapa Gado de Corte. Em 2014, ela também levou o certificado matriz Cláudio Sabino. O melhorista Luiz Otávio deixa claro que o trabalho dos peões da unidade faz toda a diferença. Eu digo que os peões, para mim, são os grandes donos desse rebanho, que eles que cuidam todo dia. E meu pai sempre me ensinou que dono é quem cuida. Então, para mim, a vitória desse rebanho, não dela, é uma vitória deles, né? E os colegas que também cooperam com isso. Kylie Rodrigues para o SBA. E lembrando que hoje à noite, a partir das 8h15, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi, tem leilão virtual Nelore de Gênio, ofertando 80 touros Nelore PO. A realização é da Leilo Boi. Nós já voltamos. Seis horas e 31 minutos, o tempo seco tem predominado em grande parte do sudeste e do centro-oeste do país. E esse cenário mantém o solo com déficit hídrico, ruim para as pastagens. Vamos saber da Juliana se já tem previsão de retorno das chuvas nos próximos dias. A partir do final desta semana, o tempo volta a mudar no sudeste. Após períodos de tempo bastante seco e com falta de chuvas, volta a chover na região. Uma área de baixa pressão que provoca instabilidades mais abrangentes na região central brasileira. O estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e toda a faixa leste do sudeste passam a receber pancadas de chuva. E a chuva entre o sul de Minas Gerais e até o interior do estado de São Paulo pode vir até com forte intensidade por alguns momentos. O acumulado de chuva fica de 30 a 50 milímetros em apenas no período do dia 12 até
até o dia 16. Agora, nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, nada de chuva, é o tempo firme que ainda vai seguir predominando. A partir da próxima semana, entre os dias 17 e 21 de setembro, o tempo instável ainda predomina na maior parte da região. Dessa vez, as instabilidades se espalham um pouco mais para as áreas centro-norte do estado de Minas Gerais, mas ainda não alcança os municípios do extremo norte mineiro. Chuva ainda mais expressiva entre o estado de São Paulo, sul e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e até o sul do estado do Espírito Santo, onde o volume de água varia de 15 a 30 milímetros. Agora, na região centro-oeste, tendência de chuvas conseguindo alcançar pontos do estado do Mato Grosso do Sul já nesses próximos dias. Até o dia 16 de setembro tem previsão de chuva, ainda que seja mais pontual no estado do Mato Grosso do Sul, com acumulados de 15 a 30 milímetros. Só que essa chuva ainda não alcança o Mato Grosso e o estado de Goiás. Por lá, tempo firme ainda vai seguir predominando. A partir da semana seguinte é que a chuva consegue avançar um pouquinho mais. Volta a chover em pontos do sul de Goiás, sul e faixa oeste do estado do Mato Grosso. Ainda que seja uma chuva de fraca intensidade, volta a beneficiar algumas áreas de pastagens que vêm sendo prejudicadas por conta do período de estiagem, da falta de chuvas em pontos da região centro-oeste. Então, durante os próximos períodos, tem previsão de chuva retornando entre áreas do sudeste e centro-oeste, ou seja, já voltamos a ter um padrão de primavera na parte central do país, mas não quer dizer que essa chuva já deva se regularizar ainda ao longo dos próximos períodos. As cotações dos produtos lácteos continuam em queda no mercado doméstico interno brasileiro. A baixa é resultado do baixo consumo e também da menor demanda por parte dos atacadistas. O dado é do CPEA. Veja. Segundo os centros de pesquisas, o laticínio afirma ter estoques confortáveis. Na semana passada, o preço do leite UHT perdeu 2,35% na comparação ao da semana anterior. A média fechou em R$ 2,63 por litro. Os valores do queijo mussarela caíram 1,03% na mesma comparação. A semana de 3 a 6 de setembro fechou com um preço médio de R$ 18,48 o quilo. Em setembro, segundo o CPEA, o movimento de alta que vem sendo observado nos últimos meses não deve se sustentar. A explicação é a seguinte: a demanda por lácteos segue fragilizada e não demonstra a capacidade de absorver novas valorizações dos derivados. Vamos lembrar que o preço líquido recebido pelo produtor em agosto, referente à captação de julho, atingiu R$ 1,54 por litro na média Brasil, aumento de 4,6% em relação ao mês anterior e de 28,4% em relação a agosto de 2017. Esta foi a 7ª alta consecutiva no valor do leite, que desde o início do ano acumula alta de 50,2%. Uma queda já esperada pelo mercado, indústria, laticínios e produtores também. Você vai ver agora com a repórter Kylie Rodrigues informações sobre a raça Jersey, um gado que apresenta bons resultados na pecuária leiteira. O rebanho se adapta aos diversos sistemas de produção e ao clima que nós temos aqui no país. Vamos acompanhar. A raça Jersey está no Brasil há mais de 100 anos. É fértil, precoce, apresenta qualidade de leite. Tem se adaptado bem nas diferentes regiões brasileiras. Temos Jersey desde o Rio Grande do Sul ao Ceará, onde a gente tem um núcleo forte. É uma raça que se adapta em qualquer sistema de manejo de produção, tanto a pasto, confinado, semi-confinado, com excelentes resultados. Principalmente por isso que eu lhe falei, com toda a qualidade do seu leite, que gera... Em última análise, é um leite não só bom para consumo humano, porque tem mais proteína, mais cálcio, mais vitamina, mas também para a indústria, porque é um leite com mais sólidos e gera uma produção maior. Por ser um leite gorduroso, é indicado para a produção de derivados, como iogurte, manteiga, requeijão e outros lácteos. Conhecida pelo porte pequeno, a raça, assim como outras, também sofre com parasitas. Com manejo adequado e conforto, os animais respondem bem. O número de rebanho no Brasil, como que está? A gente tem os dados de animais registrados na associação, né? A base nossa de dados tem 120 mil animais registrados, né? Mas existe um tanto maior do que isso, com certeza, sem registro no Brasil. E como eu falei, a raça hoje que mais cresce no mundo é a raça Jersey. Que eu diria assim para você, até mesmo muitos produtores de Jersey no Brasil às vezes nem conhecem o potencial de produção da raça Jersey, né?
que às vezes é considerado, não, é uma vaca menor, que come menos, que dá menos trabalho, e de fato ela é uma raça menor e come menos, dá menos trabalho, mas o potencial produtivo é fantástico do Gerson. Obrigada, então. Kylie Rodrigues para o SBA. Agora, nosso destaque é a agenda de leilões do SBA. No próximo domingo, às 2h da tarde, horário de Brasília, você acompanha aqui pelo Canal do Boi o 8º leilão Reprodutores Fazenda Bodoquena, com realização da Leilo Grande. Confira os detalhes na reportagem de Daniel de Paula. Lá se vão quase 4 décadas de uma seleção focada em funcionalidade e nos resultados que esses touros podem promover no campo. Está tudo no 8º leilão Reprodutores Fazenda Bodoquena do dia 16 de setembro. Acasalar matrizes selecionadas com touros líderes de sumário e repassá-las com produtos feitos nesse exigente bioma do Pantanal Alto resultou ao longo das gerações no melhoramento genético que a Bodoquena baliza em programas como Geneplus da Embrapa e PMGZ da ABCZ, e que ela mesma usa no seu ciclo completo, começando com uma recria totalmente a pasto até colher os resultados na ponta final. A gente tem um rebanho onde a gente chega a ter 15 mil matrizes. Então esse rebanho, dentro dessa pecuária extensiva pantanal, ela tem que estar revertendo em investimento. Ou seja, a gente tem que ter a quantidade certa de touro para colocar nessa vacada, ter a preço correta e estar sendo pago. Se você reparar bem na imagem desses garrotes aqui, que estão esperando a hora de embarcar para o abate, você ganha a certeza do que é capaz de produzir a genética que está nos touros do leilão. Porque a própria Fazenda Bodoquena usa sua genética no ciclo completo que proporciona aqui na fazenda. Garrotes que vão morrer perto dos 2 anos de vida, com 20 arrobas e rendimento superior a 56% de carcaça. Ou seja, resultado que paga as contas. Esse aqui é o resultado que eles podem produzir? Esse é o resultado, eu acredito que serve para nós e serve também para os nossos companheiros, também produtores, né, que buscam melhoramento. Eu acho que vai ficar bem servido. Todo mundo que tem adquirido nossos touros tem tido bom resultado, assim como nós também temos tido. Nós produzimos para nós. O mercado nos deu a oportunidade de buscar um pouco essa oportunidade que tem de mercado, de demanda. Então, aproveitando essa oportunidade de demanda existente, nós procuramos ofertar, fazer um pouco mais e ofertar para o mercado também. Mas nós somos os principais clientes de touro da Fazenda Bodoquena. Condições que dão a quem entrega essa genética na indústria um prêmio que reforça o caixa do pecuarista. A gente acaba recebendo um pouquinho a mais pelo precoce, nossos animais nós vendemos animais inteiros, e aí então ele só é classificado com 2 dentes, mas a gente vende, então aí a gente ganha o bônus do precoce. Então a gente bebe da melhor fonte. Então tem diversos colegas que nos auxiliam, e a gente fica muito feliz em poder passar e poder estar colocando no mercado animais que nos ajudam num bioma adverso. Um Nelore completo que tem rusticidade, habilidade materna, carcaça, muita carne e um componente que fecha esse pacote. Agora, essa cena aqui, Rodrigo, mostra bem o que é o valor agregado, que lá no fim tem muita diferença no produto final. O temperamento desses bichos. Tá, Daniel, isso é uma cena clássica para nós. Então, assim, a gente enche de orgulho quando as pessoas vêm até a empresa e participam desse dia conosco e conseguem absorver isso aqui. Ó. A gente está a campo, a Pantanal, os animais são trabalhados nos pastos e você pode estar aqui seguro com a gente no meio dessa boiada. Então, a Bodoquena, a Fazenda Bodoquena, tem isso inserido no trabalho dela. Uma genética de docilidade. 8º leilão Reprodutores Fazenda Bodoquena. 100 touros que não fecharam ainda 24 meses na média de idade. Já passam de 650 quilos de peso, alguns com mais de 800 quilos e 36 centímetros de CE. Dia 16, a partir do meio-dia, no recinto Terra Nova Eventos, em Campo Grande, com transmissão pelo Canal do Boi.
Ainda hoje aqui no Mais Pecuária, os detalhes da oferta de hoje à noite com transmissão ao vivo a partir das 8h15, horário de Brasília. Leilão virtual Nelore de Gênio, ofertando 80 touros Nelore PO com realização da Leilo Boi. A gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta já já. 6:45 no horário de Brasília. Algumas áreas do norte e do nordeste têm recebido chuvas mais frequentes. É o caso do extremo norte do país e da costa nordestina. Vamos conferir os detalhes do tempo com a Juliana. As áreas mais ao norte do país, apesar do tempo firme ainda seguir predominando, em pontos do interior do Nordeste, Tocantins, Pará, algumas áreas ainda recebem chuva um pouco mais frequente. É o caso do extremo norte brasileiro e também da faixa leste do Nordeste. As chuvas em pontos da região norte, ela veio até com forte intensidade nos últimos dias. Tivemos bons acumulados de chuva, é por isso que a umidade do solo segue elevada entre pontos de Roraima, Amazonas também, até o extremo norte do estado do Pará. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva ainda, principalmente concentrada no extremo norte do país. Essa chuva até consegue avançar em pontos do centro e sul do Amazonas, centro do Pará, mas são pancadas ainda de fraca intensidade. De forma geral, ainda vamos ter tempo firme entre o Acre até o Tocantins, interior do Nordeste também. E a chuva da faixa leste da região Nordeste perde intensidade cada vez mais. Acabam se tornando pancadas fracas e de forma irregular na região. A partir da próxima semana, a chuva na região norte perde força ainda mais. E aí acaba se localizando cada vez mais em pontos da faixa oeste da região norte. Chove entre o Acre, Rondônia, Amazonas e também no estado de Roraima. A chuva diminui bastante entre o Pará, Amapá e Tocantins e grande parte do interior do Nordeste. Nada de chuva ainda. Até pelo menos o dia 26 de setembro tem previsão de chuva concentrada na faixa oeste da região norte e não tem previsão de chuva ainda em pontos mais claros do mapa. A faixa leste da região Nordeste ainda segue com chuva muito fraca e isolada e principalmente a partir do período da tarde. Então, durante os próximos períodos, tem previsão ainda de algumas pancadas de chuva na região norte e na região nordeste, ainda que não seja uma chuva tão abrangente, com forte intensidade, consegue manter a umidade do solo um pouco mais elevada em pontos do extremo norte do país, da faixa leste da região nordeste e acaba beneficiando um pouco o setor da pecuária nessas regiões. Obrigada, Juliana. E a ovinocultura dá sinais de recuperação no Rio Grande do Sul. Pequenos e médios produtores estão voltando a investir nos rebanhos. E o aumento da oferta de animais nas feiras revela a entrada de novos criadores no mercado. A ovinocultura já teve destaque na economia do Rio Grande do Sul. O rebanho chegou a ter 13 milhões de animais. Mas o setor enfrentou uma crise na década de 80. Principalmente no comércio da lã. Uma situação que desmotivou os criadores e provocou o fechamento de cooperativas. De 1940 a 1990, nós tivemos uma evolução genética tremenda nessa aptidão laneira. Saímos de ovinos que produziam 1,5 kg de lã para ovinos que passaram a produzir 4 kg de lã, né? Então, um belo pesando 4 kg. Então, houve uma busca e um melhoramento genético muito intenso. Não que isso tenha parado, não parou. Mas com a crise da lã, que é conhecida em 1990, com o surgimento de fibras sintéticas, fez com que a ovinocultura gaúcha ela tomasse um outro rumo, vamos dizer assim, desistindo da laneira. Não é isso. Temos grandes rebanhos laneiros, grandes criadores, mas alguns passaram a produzir, então, um ovino tipo carne, né, para atingir um outro mercado, um outro nicho de mercado, que até então não era tão explorado, que ele era explorado mais com aqueles ovinos de menor rendimento de carne, porque nós temos as aptidões, né, e as aptidões, quando pega-se um indivíduo de carne, ele vai produzir muito mais. Passada a crise e de olho nos novos negócios, a ovinocultura parece estar voltando a chamar a atenção, principalmente dos apreciadores da boa comida. A moda gourmet está ajudando a ovinocultura gaúcha a ter novamente um lugar de destaque na mesa e nas cifras geradas pelo agronegócio. Hoje se busca, por exemplo, o consumo de um carré com uma grande, vamos dizer assim, proporção de músculo, que é ali no carré o Longíssimos dorsi, né? Então, uma carne de excelente qualidade, marmorizada, que as nossas raças carniceiras produzem, né? Que é essa gordura entre as fibras. Então, torna uma carne muito mais suculenta, muito mais palatável,
né, muito mais saborosa, porque essa marmoreia é a gordura entre as fibras, e o que dá sabor aos nossos produtos cárneos é essa gordura, né, que ela entra na boca, ela derrete, né, ela proporciona aquele flavor que a gente chama, né, que é aquele sabor gostoso, né, sabor agradável, né? Então, por isso que eu acredito que essa nossa ovinocultura ela vem crescendo, ela vem expandindo, e a tendência é ela expandir. E só que tem uma questão importante, para nós expandirmos ela, a nossa produção é de ovinos de carne de qualidade. Nós temos que produzir essa busca cada vez mais, né? Nós queremos hoje o quê? Um cordeiro jovem, ou um animal jovem até 12 meses, que produza uma carcaça talvez de 16 quilos, 18 quilos, né? Então que ele tenha um foco comercial para que o nosso consumidor possa comprar também essa carcaça, né? Buscando a sustentabilidade no campo, projetos de integração lavoura-pecuária também ajudam a dar mais liquidez ao setor, trazendo esperança aos criadores tradicionais e atraindo novos investidores. Então a ovinocultura ele é um segmento do agronegócio extremamente importante. Ela não tem um valor agregado, ela não tem somas altíssimas de dinheiro, mas ela agrega ao produtor mais renda. E tem um outro aspecto fundamental da ovinocultura, que é essa questão da manutenção do homem no campo, da família no campo, da família cuidando da ovelha. Então isso também tem um valor social extraordinário, que muitas vezes a gente não mensura. Tu não calcula isso, tu não põe valor nisso, mas ela tem um valor que é esse valor de prosseguimento da atividade. Então a Arco tem estabelecido uma política extremamente de apoio ao desenvolvimento, de uma coisa que hoje se bate muito e que se propõe muito é o aumento de rebanho. O Rio Grande do Sul, lá nos anos 60, 70, chegou a ter 12 milhões, 13 milhões de ovinos. Diminuir os campos por causa da agricultura, mas a agricultura não veio para diminuir nada, ela veio até para ajudar. Hoje nós temos na agricultura uma grande aliada para o desenvolvimento da ovinocultura, que é a retirada do grão e as pastagens. Então acho que é o momento do nosso produtor olhar isso com uma coisa extremamente positiva. Amanhã vamos mostrar o que uma universidade no noroeste do Rio Grande do Sul está fazendo para incentivar a criação de ovinos da raça Corredale, que tem dupla aptidão, a produção de carne e lã. Não perca amanhã a segunda parte da reportagem sobre a ovinocultura no Rio Grande do Sul. A Conab divulgou hoje pela manhã em Brasília a última estimativa para a safra brasileira de grãos na temporada 2017-2018. Os números são recordes para algumas culturas. Veja na reportagem de Catarina Martorelli. A produção está estimada em 228 milhões de toneladas. É considerada a segunda maior safra da história nos últimos 40 anos. A soja, que é a cultura mais importante do país, contribuiu muito para esses números. A oleaginosa aumentou em produção e área plantada. A colheita chegou a 119 milhões de toneladas. Pelo 12º levantamento de safra, destaque também para o algodão, com 5 milhões de toneladas. O crescimento foi de 25%. É também a maior safra da história. O trigo, que é considerado uma cultura em desenvolvimento, também atingiu a casa dos 5 milhões de toneladas. Vale lembrar que todo esse desempenho ocorreu diante de um cenário com taxa de câmbio elevada. Então, as exportações, no nível da taxa de câmbio que está acontecendo nesses últimos meses, e tem também a questão da taxação da China em relação a produtos norte-americanos, de certo modo é um estímulo às nossas exportações, né? Tivemos algumas questões, sobretudo no mês de maio, em relação às greves caminhoneiras, mas em junho e julho, digamos assim, não foram tão danosos como foi no mês de maio. E questão, por exemplo, só para você ter um indicativo do que temos pela frente, nunca se vendeu tanto fertilizante no mês de julho e agosto como se vendeu esse ano. Segundo a Conab, o desempenho dessa safra poderia ter sido ainda melhor, não fosse o milho, que é a nossa segunda maior cultura. A cultura é dividida em duas fases. O milho primeira safra, que é plantado e colhido na mesma época que a soja, e não teve nenhum problema aparente de modo geral. A gente alcançou uma boa safra em termos de produtividade e área.
mas a segunda safra teve várias implicações. A primeira delas foi a redução na área, isso lá no momento do plantio. Então a área já foi menor do que o ano passado, consequentemente teríamos um volume menor na produção. O produtor, no momento do plantio, por causa das condições climáticas, condições de mercado, reduziu o pacote tecnológico utilizado e aí diminui o potencial produtivo da cultura. Nessa safra também se destacaram as produções de amendoim, sorgo e girassol. Catarina Martorelli para o SBA. Vamos novamente então a São Paulo saber como se comportou o mercado do milho nesta terça-feira, segundo o indicador CPEA para o mercado físico em Campinas e região, no interior de São Paulo. É com você, Sara. Renata, cotações mais baixas hoje para o milho no mercado físico em Campinas, como você falou, interior de São Paulo, que é aí a praça referência do indicador CPEA-Exalc. A desvalorização do cereal nesta terça-feira ficou acima de 0,5%, o que puxa o preço da saca para essa região para o patamar de R$ 40,78. Com isso, o milho agora tem uma queda no acumulado do mês de setembro, uma queda de 0,78%. E de acordo com a Agrifato Consultoria, falando para o mercado do milho no mercado doméstico, o milho no mercado doméstico, os preços devem andar lateralizados nos próximos dias com baixa comercialização. Do milho, passamos para o mercado do suíno, também de acordo com o indicador CPEA. Conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, há uma valorização no preço do suíno em todas as praças pesquisadas pelo CPEA, com exceção no Rio Grande do Sul. Hoje, no estado de Santa Catarina, a alta para o preço do suíno vivo é de 0,64%, o que puxa o valor do quilo para o patamar de R$ 3,13. No acumulado do mês de setembro, a alta para o suíno no indicador CPEA em Santa Catarina é de 2,29%. Sobe também o preço do frango no estado de São Paulo. O frango congelado hoje apresenta uma alta de mais de 1%, 1,27%, chegando aí aos R$ 4,00. R$ 4,00 o quilo do frango congelado em São Paulo nesta terça-feira, de acordo com o indicador CPEA. Com isso, no acumulado do mês de setembro, a valorização do produto fica acima dos 6% até este momento. Renata, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pelas informações. Daqui a pouco ela volta com mais detalhes aí dos preços do bezerro e também do boi gordo. A gente vai para um breve intervalo comercial, dando mais uma olhadinha na oferta de hoje à noite, o leilão virtual Nelore de Gênio. Essa oferta tem 80 touros Nelore PO e a realização é da Leilo Boi. Nós já voltamos. No mês de agosto, as exportações de carne bovina obtiveram um desempenho excepcional, segundo o dado divulgado pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Mato Grosso encaminhou 30,92 mil toneladas de carne bovina in natura durante o mês de agosto. A receita gerada foi de mais de 128 milhões de dólares, um dos maiores valores já registrados na exportação da proteína no estado. Os dados foram disponibilizados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Com os dados, Mato Grosso assume a liderança entre os maiores estados exportadores de carne bovina, depois de atuar por 3 meses na segunda posição. O relatório do IMEA aponta que, após o crescimento, a demanda externa volta à normalidade e em Mato Grosso tem tudo para terminar 2018 com um bom resultado nos embarques internacionais, já que desempenhos como o de agosto devem ser repetidos, segundo o relatório. O mercado do boi gordo em Mato Grosso registrou entre 3 e 6 de setembro, pela 4ª semana consecutiva, a valorização na cotação. A alta registrada foi de 0,59%. O preço do boi gordo atingiu o valor de R$ 130,27 no período. Mesmo com a valorização na praça, o diferencial de base entre Mato Grosso e São Paulo subiu apenas 0,13 ponto percentual nas semanas de 3 a 6 de setembro, segundo o relatório semanal de bovinocultura do IMEA. A diferença ficou menos 12,92%. No mercado de reposição, também na semana de 3 a 6 de setembro, a relação de troca boi-bezerro registrou melhora ao pecuarista que precisa comprar boi magro. O indicador aumentou 0,57% no período. A relação ficou assim: um boi gordo para 1,87 unidade de bezerro.
Já falamos do mercado internacional para carne bovina. Na primeira semana de setembro, o dado foi divulgado agora há pouco, o Brasil exportou um número bastante histórico, 8.300 toneladas a média diária. Já estou aqui com o João Pedro para a gente comentar esse número muito expressivo. Agora o mercado de reposição. Com 10 semanas seguidas de ajustes positivos, o mercado mantém o cenário de preços firmes. Veja a análise da Scott Consultoria com Felipe Reis. Olá, o mercado de reposição inicia setembro em alta. Na média de todas as categorias de machos, fêmeas e estados pesquisados pela Scott Consultoria, as cotações subiram 0,2% na primeira semana do mês. Vale lembrar que essa já é a 10ª semana consecutiva de ajustes positivos nas cotações de reposição e a alta acumulada neste período é de 1,9%. A firmeza no mercado do boi gordo e a expectativa de melhora no consumo interno nessa reta final de ano desperta interesse de recreadores e invernistas em investir na reposição. Tanto é que a procura pelas categorias mais zeradas, principalmente boi magro para a terminação mais rápida de tiro curto, voltou a ganhar força no mercado. Em São Paulo, por exemplo, o boi magro anelorado de 12 arrobas teve alta de 3,2% nos preços na compração mensal e está cotado em R$ 1.920 por cabeça, embora exista um negócio correndo acima dessa referência. Para o curto prazo, ao passo que o mercado do boi gordo ganha em ritmo, a expectativa é de que o mercado de reposição também continue aquecido, dando sustentação para as cotações. Então vamos dar uma olhadinha na relação de troca de um boi gordo com gado de reposição nas principais praças produtoras do país, começando pelo estado do Rio de Janeiro. Com um boi gordo é possível comprar do Rio de Janeiro 1,4 boi magro, hoje cotado segundo a Scott Consultoria, R$ 1.700 a cabeça, 1,7 garrote, cotado a R$ 1.390 a cabeça, e com um boi gordo é possível comprar no Rio de Janeiro 1,9 bezerro. A próxima relação de troca no estado de Minas Gerais. Segundo a Scott Consultoria, com boi gordo é possível comprar 1,4 boi magro, 1,6 garrote e 1,9 bezerro. Próxima relação de troca no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, com boi gordo, é possível comprar 1,3 boi magro, 1,6 garrote e 1,9 bezerro, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria. Hoje o bezerro cotado a R$ 1.320 a cabeça. Voltamos então a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que tem agora o fechamento do mercado pecuário, bezerro e boi gordo. É com você, Sara. Arroba com preços firmes nesta terça-feira, de acordo com o indicador CPEA-Exalc. A média do CPEA é uma média diária ponderada para o preço da arroba no estado de São Paulo. Hoje, o indicador aponta para uma valorização de quase 1% no preço da arroba, que com isso avança aí para os R$ 148,90. Isso arroba no estado de São Paulo, mercado físico, de acordo com o indicador CPEA. Com essa valorização de hoje, agora no acumulado do mês de setembro, a alta para a arroba no estado paulista é de quase 1,5%. Diferente do bezerro, que hoje registra uma queda acima de 1% no mesmo indicador, o indicador CPEA, para o estado de Mato Grosso do Sul. Com a queda, o preço hoje aparece por R$ 1.135,68. Preço do bezerro no mercado físico. E com essa queda de hoje, agora no acumulado do mês de setembro, há uma desvalorização de quase 1% para o bezerro, conforme o indicador CPEA. Renata, é com você. Tá certo, obrigada pelas informações, Sara. Zaidan. O Renata, a Scott Consultoria também aponta viés de alta, mais um, é bom que se destaque, no mercado físico do boi gordo. Vamos saber da Pamela Andrade. Das 32 praças pesquisadas aqui pela Scott Consultoria, a gente viu valorizações da arroba do boi gordo em 10 delas. Em Mato Grosso, nas regiões do Sudoeste, em Cuiabá, a valorização média foi de 0,6%. Já em Marabá, no Pará, a somatória de vários fatores, como a maior demanda pela carne no início do mês, somado às exportações de carne em alta e a oferta restrita de boiadas confinadas no estado, deram valorização média de 1,1% nessa região. Em São Paulo, houve estabilidade nas cotações e a arroba do boi gordo está cotada em R$ 148,50 a prazo livre de funeral. As escalas de abate paulista giram em torno de 5 dias. A maior demanda pela carne nesse início do mês pressionou a cotação aí do mercado atacadista de carne bovina com osso, que está cotado hoje a R$ 9,91 o quilo.
Agora, as cotações do boi gordo à vista, com apuração feita pela Scott Consultoria nas principais praças produtoras, começando pela região sul do país, onde houve alta de R$1 em Belo Horizonte, Minas Gerais, e alta de R$2 no Rio de Janeiro. Nas demais praças, preços estáveis. Região sul, sem alterações nesta terça-feira, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria, que apura para uma boiada comum. Centro-Oeste, alta de R$1 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e alta também de R$1 em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Ainda a região Centro-Oeste, na sua tela, alta de R$2 em Cuiabá, Mato Grosso, e alta de 50 centavos no Sudoeste de Mato Grosso. Na região Nordeste, também sem alterações, assim como na região Sul do país. E agora, finalizando, a região Norte, alta de R$1,50 em Marabá, 50 centavos em Paragominas, alta de R$1 no Sudeste de Rondônia e alta também de R$1 no Norte do Tocantins. 7h06, estou aqui com o João Pedro para comentar esse bom momento, né? Como disse o próprio João ontem, não sei se é bom momento, mas pelo menos a gente tem que dizer que é um momento de recuperação. Não podemos dizer que é um momento de alta, mas de recuperação de preços do boi, João. O criador sofreu muito, a pecuária de corte sofreu muito nos últimos anos. 2017 foi uma sucessão de besteira que aconteceu no Brasil que atrapalhou o setor, né? No segundo semestre começou a recuperar. Nesse ano a mesma coisa, o primeiro semestre foi cheio de emoções, né? Greve de caminhoneiro, problema de operação carne fraca, etc, etc. E agora, desde junho, vem um processo de recuperação. Os preços estão muito baixos. Se você olhar 2016, nós estamos com preço muito aquém de 2016 e os custos subiram. Esse que é o problema. Os custos subiram e subiram bastante. Então, o que é importante salientar nesse momento são as exportações. O mercado interno, não dá para nós ter muita ilusão no mercado interno em função da economia brasileira, patinando 1% de crescimento. Esse ano vai dar não vai ficar muito longe disso. O ano que vem está uma incerteza violenta em relação à questão política, quem vai ser o nosso presidente. Vai ser um populista que vai vir com demagogia ou vai ser um reformista que vai pensar o Brasil nos próximos 5, 10 anos? Tomara que o nosso eleitor aí, o nosso e a nossa eleitora, sejam competentes para escolher um bom presidente, porque isso vai influenciar muito o preço do boi, todo o processo. Da economia, né? Toda a economia. Bom, João, já mencionamos aqui, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informou hoje, deveria ter sido ontem, como é de praxe, mas divulgou hoje os dados da balança comercial referentes à primeira semana de setembro. E você que é sempre otimista com relação às exportações brasileiras de carne bovina, hoje mais otimista ainda, João. A média foi muito boa, né, Sadam? 8.300 toneladas. Acho que o Brasil nunca chegou a ter uma média diária de exportação, como aconteceu agora. Foram 4 dias e isso deu mais de 32 mil toneladas. Exatamente. Na primeira semana. Quase 35 mil toneladas. Então, isso é muito bom. E você vê um quadro internacional em que o Brasil está crescendo as exportações. O número que o USDA falou no início do ano, de 10% o aumento nas exportações brasileiras, pode se concretizar. Nós tivemos um mês de agosto excepcional, com 144 mil só de carne congelada, bovina congelada. E esse mês começou bem. Tomara que a gente consiga, mesmo que não mantenha os 8, se mantiver 8 mil toneladas, nós estamos falando alguma coisa acima de 160 mil toneladas. Tomara, não sei se vão ter fôlego para aguentar isso, mas pelo menos é um número muito bom para começar o mês. Isso é um dos fatores que está melhorando o preço, está ajudando a recuperar o preço do boi e da vaca. Nós comentamos agora, Mato Grosso, mostramos uma matéria agora há pouco tempo, né, sobre Mato Grosso. Mato Grosso já exportou em agosto 30 mil e o Mato Grosso é um estado que é o maior criador. Então, é lógico que ele vai partir também ser o maior exportador. Eu costumo comentar que Mato Grosso vai ser a Austrália brasileira, né? Porque eles têm uma vantagem em relação à Austrália, porque a Austrália tem seca, violenta, e Mato Grosso tem um clima excepcional. E esse modelo de integração, agricultura pecuária no Mato Grosso hoje, é um modelo sui generis no mundo inteiro. Ou seja, nesse momento eles têm pasto bom, quem faz a integração tem pasto bom e tem um confinamento expressivo, né? João, você acredita que esse viés que nós estamos tendo de alta hoje vá
se prolongar por mais tempo? E quanto tempo seria isso na sua avaliação? Olha, o Brasil hoje é um grande produtor de soja, graças à China. A China foi que alavancou a produção de soja no Brasil, no mercado. E isso está acontecendo com a carne bovina na China. A China era um país que consumia, praticamente, era o maior consumidor de carne suína. Hoje ela enfrenta alguns problemas sanitários na China, como por causa da peste suína, a peste africana, e você criou uma classe média chinesa com poder de compra. Então, hoje a China passa a ser o grande viés. O Uruguai, a Austrália e Brasil estão aumentando de forma significativa as exportações para a China. Então, não sei se vai ter o mesmo impacto que foi a soja, mas pelo menos na carne bovina, o Brasil hoje, Hong Kong e China já respondem por quase 50% das importações nossas. E nós temos tudo leva a crer que o Brasil vai cada vez mais se firmar. Quando o imperador chinês, o Xi Jinping, lá falou que ele adorava a carne brasileira, foi um baita de um garoto propaganda para a nossa carne, né? E essa carne é boa, né? Eu acompanhei algumas missões chinesas aqui no Brasil, dava gosto de levar eles numa churrascaria rodízio. Não tinha um espeto que não passasse, que não baixasse ali. Agora, João, não é bom depender muito da China e Hong Kong assim também, né? Olha, nós temos que brigar nos mercados, temos que recuperar o mercado norte-americano, que por burrada dos frigoríficos, burrada nossa, e mandamos carne com aquele problema, nós demos a cara para bater, né? Nós fizemos um ramo de forma primária, não podia ter acontecido. Vamos lembrar que é um mercado, em termos de importação de carne in natura, muito pequeno ainda, mas representa muito como peso, como vitrine, de cliente para o Brasil. O americano importa 1 milhão de toneladas, né? Ele importa bem, ele exporta e importa bem. Ele exporta muita carne de traseiro e importa muita carne de dianteiro para fazer os hambúrgueres deles lá. Mas o que está embargado hoje é a carne in natura, que é uma quantidade pequena. Mas o fato de nós botarmos o pé na porta e começarmos a exportar é positivo. 3 mil toneladas por mês, tudo bem, mas vai começar... Já é um peso, é uma referência boa. E se os nossos frigoríficos deixassem de ficar aquela ação, ficar passivo esperando ele vir comprar, se nós fôssemos ir no mercado americano quando voltar a carne in natura, hoje tem um mercado fantástico nos Estados Unidos de carnes free antibiótico, já que eles têm um problema sério que eles confinam o bezerro desde que desmama até ficar pronto. E dá problema sanitário, algum problema de respiratório, tem que usar antibiótico. A carne sem antibiótico, ela é uma carne que tem 30% a mais do preço lá no mercado americano. E o Brasil pode produzir. Nós temos condições tranquilas de produzir carne sem antibiótico, trocar por probiótico, fazer não precisa terminar com um curto espaço de tempo, 90 dias, 120 dias, só para dar o acabamento. É uma carne... A força da produção a pasto, né? A pasto ainda é muito importante. É muito forte. E nós podemos fazer isso. Pega todos os estados brasileiros, desde o sul do Brasil até o centro-oeste, você tem condições de fazer isso. Só que tem um mercado, tem que disputar lá. A nossa churrascaria, como tem hoje os McDonald's da vida aqui no Brasil, por que não ter nossos fogos de chão lá nos Estados Unidos para mostrar como é que se faz, como é que se assa uma carne, como é que se faz. Então, o Brasil teria que sair de uma posição passiva para uma posição proativa, lá buscar mercado. E aí não é só o frigorífico, é toda a cadeia. E por isso que eu admiro o Mato Grosso nesse trabalho que estão fazendo. Eu espero que dê certo o IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, que envolve todo mundo da cadeia. Deu problema, vai todo mundo brigar junto. Tem que fazer um trabalho? Vamos fazer junto. Ou seja, nós temos que trabalhar integrado. Legal. João, obrigado, viu, pela... Ok, até amanhã, então, se Deus quiser. Daqui a pouco, dá uma olhada no gado, João. Nós vamos vender hoje touros Nelore avaliados pelo programa da ABCZ, o PMGZ, pelas mãos da Nelore de Gênio. Hoje à noite, começando até um pouco mais cedo do que o normal, às 8h15 no horário de Brasília, realização da Leilo Boi. Nós já estamos aqui com a equipe da leiloeira, a equipe da Nelore de Gênio e depois do intervalo, mais imagens e informações do leilão de hoje à noite. Até já! Sete horas e 18 minutos no horário de Brasília. Daqui a pouco, às 8h15, nós teremos a oferta de 80 reprodutores Nelore da marca de Gênio. Estou aqui com o Marcelo Moura, que é da M3 Assessoria,
vai fazer comentários, mas antecipa um pouquinho para você do Mais Pecuária e a gente, claro, vai mostrar o gado também que será comercializado hoje à noite. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Zé. Como é que tá? Ótimo, uma noite maravilhosa para grandes negócios com grandes touros. Eu recebi ontem aqui o Antônio Aurico e nós comentamos sobre nos últimos anos, porque eu me lembro de Gênio na década de 90, 20 e poucos anos atrás, ele que veio da educação, começando a investir no mercado pecuário, investindo com reprodutores de qualidade, né? Sempre presente nos grandes eventos como a Expo Zebu. Sem dúvida. Mas nos últimos anos para cá, parece que houve um avanço maior do que na média dos anos anteriores, chegando à venda agora na Expo Zebu de um reprodutor que fica um pouquinho na história do Nelore pela qualidade, pelo valor com o qual foi comercializado, que é o Landau, né? Isso culminou... foi muito importante para o nosso trabalho, porque o Antônio Aurico trabalha lá há 16, 17 anos já com o Dr. Gênio e me chamou 2, 3 anos após, eu estou já há 14 anos com ele, a gente procurou fazer um trabalho de aproveitar todo esse investimento que o Dr. Gênio investiu nas grandes doadoras, nas grandes matrizes, na época, selecionadas pelo tipo de seleção que nós tínhamos, que era a pista na época. E pegamos o que tinha de melhor, ele foi adquirindo, sempre preocupado em adquirir essas qualidades. E o Antônio e eu estamos trabalhando esse gado, desafiamos esse gado a pasto, e quando precisávamos de espaço, como o rebanho foi crescendo demais, eles trouxeram para Juti, onde tem fazendas maiores, onde começamos a desafiar esse gado a pasto. Ficamos lá em Pereira com as doadoras, as grandes doadoras, e trouxemos para cá o grande número de gado, fazendo uma seleção muito forte, muito trabalhada. O Antônio é muito criterioso nesse sentido, usando tudo que ele sabe na parte de melhoramento genético, eu ajudando na parte de apartações e de seleção também, que é um conhecimento que a gente tem de 40 anos nisso. Então, acho que fizemos uma boa dupla e começamos a trabalhar e, claro que demora para a gente colher resultados. Eu acho que o Landau já foi um grande... É o retrato dessa... eu acho que demonstra muito... É uma vitrine do que está sendo feito nos últimos anos. Ele começou quando ele apareceu numa pista de julgamentos, um touro que tinha todo o trabalho de seleção, de melhoramento genético. Foi uma revolução dentro da pista de julgamento. E aí... acabou sendo um reservado grande campeão e foi usado tanto em rebanhos mais elite como no pasto, na vacada de campo em geral. E trazendo excelentes resultados em todos os nichos de mercado dentro do Nelore. Porque eu costumo falar que o Nelore é um só, eu não divido o Nelore em dois, Nelore de prova, Nelore de pista. Para mim, a raça é uma só e nós temos que buscar o equilíbrio, nós temos que buscar o animal equilibrado, que é o animal que vai nos dar mais rentabilidade. O animal que tem uma genética de grandes doadoras, de grandes matrizes, de grandes seleções, trabalhado, desafiado, trabalhado com touros modernos, com touros de avaliação correta, com touros que tenham acabamento dentro do mercado que nós estamos querendo. Então, isso é o que nós estamos trabalhando há muito tempo e, graças a Deus, estamos tendo resultado. No leilão de hoje, são 80 reprodutores. Tem tem genética do Landau? Landau nós temos, porque os filhos do Landau hoje têm 2 anos, 2 anos e meio, é o máximo, né? Então, os filhos do Landau vão vir na próxima safra. Esse Antorama já de 2 anos e meio para cima, nós temos um filho do Landau, se não me engano, e por acaso é o touro mais pesado do leilão. Puxa vida. E toda a torama que nós temos... Parece que o Aurico falou que era o lote 3, eu não sei se... Não é o 3 não, eu esqueci o número do lote, não é o 3. A gente ia até mostrar, estamos mostrando os lotes. Esse aí é o lote 3, esse é um touro... Esse é o lote 20, um filho do Big do BJ. Big do BJ, que é pai de um outro reprodutor que está na alta, que é o touro do momento hoje dentro do Nelore, que chama Logan da Digênio, que é um filho do Big do BJ, que é um touro de recorde de venda dentro da alta genética e um touro que está nos trazendo uma complementação e um trabalho, uma sequência de trabalho muito grande dentro do nosso melhoramento. Então, isso nos faz muito felizes e vendo que o resultado não só na fazenda, mas está extrapolando para todos os... O gado está muito bem preparado, a gente consegue ver as características raciais
praticamente impecáveis. Isso é uma coisa que a gente sempre bateu, a gente procura avaliação, mas nunca esquecendo da raça, nunca esquecendo da conformação, nunca esquecendo da parte genética de pedigree também, de selecionadores que deram sangue pelo Nelore, e isso a gente tem, porque isso, o resultado hoje é incrível, tem dando esse resultado justamente por essa base genética que nós temos. E aquilo que está dentro da embalagem, ou seja, avaliação genética, o que nós temos, ô Marcelo, que você pode destacar? Aqui nós temos a maioria da DECA 1, a maioria, não tem nada quase, poucos animais acima de 10%. Poucos animais, tem 0,1, meio, 1, 2, a maioria. DECA 1, é até dentro 10%, de um rebanho, dentro de um rebanho. Até 10%, entre os melhores. Entre os melhores. Entendeu? Quer dizer, se você tiver um rebanho de 1.000 touros avaliados pelo PMGZ, eles estão entre os 10% melhores, sem dúvida. Puxa vida. E aí nós estamos com 90% do rebanho aí dos touros, ou mais até, são DECA 1 aí. Então estamos resultados, e o que tem é que não apartamos só esses para vir, os que estão lá também continuar, então temos muito poucos que não sejam dentro dessa avaliação que nós estamos buscando. Claro que nunca focando o 0,1, não, nós procuramos a apartação e acasalamento com pedigree, claro, visando melhorar tal DEP, tal características que a gente quer melhorar, e acontece de melhorar também as avaliações. Se eu precisar de um touro, eu vou comprar um touro, eu estou precisando de um touro que vai melhorar a fertilidade das filhas. Tem reprodutor hoje para isso? Vários. Para ganhar mais peso, a desmama? Nossa Senhora, é o que tem. É uma característica a grande característica é o peso do porque a gente faz uma seleção muito focada na prova de ganho de peso. Então, nós trabalhamos numa prova de ganho de peso interna, a pasto, e tiramos os grandes reprodutores de lá, os campeões, e hoje já estão já em centrais. Trabalhamos no CP da Lagoa, já fizemos 2 ou 3 campeões do CP da Lagoa, que é uma prova muito forte que a Lagoa da Serra faz. Já ganhamos a prova aqui na Embrapa também, junto com a Embrapa, com a BCZ. Então, nós focamos muito nisso também, no ganho de peso. É um gado que tem essas características de ganho de peso, sem perder nas outras, com certeza. Essa característica muito intrínseca dentro do rebanho. Pois é, esse aqui é o Marcelo Moura, da M3, assessoria do leilão de hoje à noite, dando aí um recado bacana, importante, sobre uma característica que é muito valorizada na seleção do digênio, que é o ganho em peso. Mas tem outras categorias sem também, dúvida, né, Marcelo? Maternal, leite, stayability, e todas as características que nós procuramos trabalhar. A cada ano de acasalamento, a gente busca muito corrigir algumas características, usando touros direcionados para aquelas características que a gente quer melhorar. Então, o negócio está ficando uma seleção mais minuciosa, um trabalho mais minucioso de acasalamento para que a gente consiga melhorar sem piorar o restante, entendeu? Então, isso a gente, graças a Deus, está conseguindo. Leilão começa mais cedo hoje, 8h15, logo após o programa Na Batida do Martelo. Marcelo, obrigado, você vai estar durante o leilão fazendo seus comentários. Muito obrigado, sucesso para vocês todos. Obrigado a você, obrigado pela abertura aqui do espaço. Parabéns a esse maravilha de canal aqui que nos traz tantas informações, e acompanhe o leilão, estamos à disposição dos senhores. Quiserem me ligar, estou à disposição, e acompanhem que vai ter muita qualidade. Legal. A realização é da Leiloboi. Um abraço ao Carlos Guaritá, que realiza esse evento daqui a pouco. Renata. Tá certo, daqui a pouco, então, pelo Canal do Boi, às 8h15, horário de Brasília. Sucesso a todos. Os amantes da carne estão aprimorando cada vez mais as técnicas de churrasco. E a paixão é tanta que aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem até açougue gourmet e é a Confraria da Carne. O repórter Vinícius Souza foi conferir de perto esse detalhe. O bom e velho churrasco está se tornando cada vez mais rebuscado para os amantes da carne. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um açougue gourmet apresenta um novo conceito para revolucionar o mercado das carnes. O proprietário do estabelecimento conta detalhes de como surgiu a ideia. Então, a nossa ideia surgiu mais como consumidor mesmo. Em razão da gente comparecer em alguns estabelecimentos dentro do nosso município, a gente viu que ora a gente tinha um atendimento precário,
Ora, a gente ficava muito dependente de sorte para obter uma carne de qualidade, de ter uma carne com sabor, de ter uma qualidade efetiva. Os preços dos cortes variam, mas para quem realmente aprecia um churrasco de qualidade, o investimento vale a pena. Todos os cortes são selecionados das raças Angus, Brangus, Wagyu e ainda importadas. A gente está muito habituado com a picanha e a maminha, mas a gente viu que existiam mais cortes que poderiam fornecer a mesma qualidade, principalmente cortes que vêm com osso, que é o T-bone, que é o prime rib, que é o short rib. São cortes maravilhosos e deliciosos também, assim como é a picanha e a maminha. E tem cliente que depois de uma corridinha para se exercitar um pouco, não abre mão de saborear uma carne mais requintada. É algo que você compra para dar uma degustada em casa, fazer algo especial. Não é uma carne para o dia a dia, mas algum momento mais agradável. Depois de correr, você ter a certeza que merece uma carne especial, né? Já queimou algumas calorias. Aí a gente tem o hábito de estar comprando para estar degustando e estar comendo uma carne mais elaborada. Assim como o Frederico, para muita gente, consumir a carne se tornou muito mais do que uma simples tradição ou reunião de família nos fins de semana. É nesse ambiente descontraído que pelo menos uma vez por mês os amantes da carne se reúnem. Aqui eles discutem técnicas, cortes, curiosidades e principalmente o sabor da carne. A Vanessa, que mora lá em Cuiabá, não perdeu tempo, aproveitou que veio passar férias em Campo Grande e participou da reunião. Eu era daqui de Campo Grande, agora moro em Cuiabá e nós não temos isso lá. Uma confraria, essa defumação, realmente está de parabéns o evento. O tempero, o processo de defumação, além de todo o carinho, a combinação dos temperos é fantástico. O organizador conta que a ideia de reunir os amigos amantes da carne para falarem do assunto surgiu de uma maneira bem inusitada. A confraria foi uma forma que nós encontramos de divulgar o nosso trabalho e de reunir pessoas que têm a mesma paixão que a gente. Então nós nos reunimos uma vez por mês para degustar pratos do barbecue americano e de churrasco da nossa forma também tradicional. E a ideia foi levada tão a sério que até prêmio ele já levou para casa. Nós participamos do Campeonato Sul-Americano de Churrasco e nós ganhamos junto, nós fizemos uma fusão da nossa equipe, que é a Mr. Smoker, junto com a equipe do Rancho do Maiado, de um amigo nosso de São Paulo. E nós ganhamos como primeiro lugar. Nós competimos contra venezuelanos, uruguaios, argentinos e equipes brasileiras. Nós ganhamos em primeiro lugar na categoria geral e como melhor costela também. Para quem acha que fazer a carne é coisa rápida, na verdade está bem enganado, viu? Ela está ali no Pit Smoker desde as 8 horas da manhã e agora eu quero saber qual que é o cardápio que foi preparado para a gente. Hoje nós vamos ter costela bovina defumada, que é a Smoker Ribs, costela suína defumada, que é a Pork Ribs, e nós vamos ter o cupim de colher, um cupim que desmancha, que você corta ele com uma colher de tão macio e suculento. Cardápio que valeu a pena para o Matheus e também para o Gélio, apaixonados por um bom churrasco. É troca de experiência, né? Um faz um tempero ali, já passa para o outro e vai tomando forma a coisa, né? Muito bom, assim, é um jeito diferente de fazer carne que a gente não está acostumado aqui no Brasil. É um espetáculo, é uma delícia, a defumação faz toda a diferença, a maciez da carne, os temperos, realmente valeu a pena. Uma reunião saborosa e aprimorada. Coisa de quem realmente ama churrasquear. Bem bacana. Muito obrigado pela sua audiência. O Mais Pecuária fica por aqui. Até amanhã. Tchau, Renato. Tchau, Zaidan. Obrigada pela companhia. Fica agora na companhia de Éder Campos, na Batida do Martelo. Até amanhã. Até lá.